Boa tarde a todos. Declaro aberta a 15ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, alínea A da Lei Orgânica Municipal e a linha R, inciso 13, do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa tarde. Ata da 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 9 de dezembro de 2013, às 18 horas no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2013, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geinison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário, Fábio Machado, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. Não houve manifestação. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura do pequeno expediente. No grande expediente, fez uso da palavra os vereadores Eric Cabral Musso e Fábio Machado. Na fase das lideranças, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foi encaminhado às comissões o projeto de lei número 90 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Em primeiro turno, foi aprovado o pedido de vista pelo vereador Alexandre Ferreira Manhães dos projetos de lei número 81 e 86 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Foi lido pelo senhor presidente o ofício número 311 de 2013 do prefeito municipal solicitando a devolução do projeto de lei número 84 de 2013, de autoria do Poder Executivo. E de acordo com o artigo 108, inciso 3 do Regimento Interno, foi colocado em votação e aprovado o pedido de devolução. Foram aprovados os projetos de lei número 88 de 2013, de autoria do Poder Executivo. Os projetos de lei número 80 de 2013, com as emendas número 124 e 125 de 2013, 83 de 2013, com as emendas 122 e 123 de 2013 e 90 de 2013 do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Os projetos de decreto legislativo número 20, 21, 22 e 23 de 2013, de autoria do Poder Legislativo, foram aprovados com 17 votos favoráveis. Passou-se a votação em segundo turno. Foram aprovados os projetos de lei número 36 de 2013, com as emendas 102, 103, 104 e 105 de 2013, 85 e 89 de 2013, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Conceda a palavra aos vereadores inscritos, de acordo com a resolução 593, com a palavra vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente? Concedido. Apenas, eu acho que o assunto dessa semana foi a questão da devolução a sobra, né, dos repasses do exercício 2013 da Câmara Municipal ao Executivo, e com esta devolução o senhor prefeito anunciou
nesta casa, na última terça-feira, o pagamento de um abono no valor de R$ 700. Na última sessão ordinária desta casa, nós, um debate até acalorado entre os vereadores sobre a matéria do Mova-se. E aí hoje, quando eu peguei o Folha do Litoral na página 9, em sua página 9 vem a seguinte matéria. O prefeito Marcelo Coelho anunciando o abono de R$ 700 para os servidores municipais de Aracruz, que foi possível graças à devolução da sobra de recursos orçamentários de 4 milhões pelo presidente da Câmara, Eric Musso. Estiveram presentes ao encontro 14 dos 17 vereadores de Aracruz. Tenho absoluta certeza que a matéria boa intencionada do jornal Folha do Litoral, e isso é inquestionável, às vezes ao leigo, quando lê uma matéria dessa, suando dessa forma, pelo presidente da Câmara, e muito bem dito pelo presidente no ato, eu não estive, mas pessoas que estiveram aqui falaram, da importância e que o presidente frisou, e o próprio prefeito em sua fala também, aqui inclusive fala, agradecendo a boa administração da Câmara, na pessoa do presidente Eric Musso e dos demais vereadores, que foi uma conquista dos 17 parlamentares, os 17 vereadores em seus gabinetes, em suas economias, aí, não pedindo diária, às vezes até assumindo compromissos da casa com veículo próprio, e aí economiza-se a gasolina, economiza-se mão de obra nos veículos, e é importante. E aí, senhor presidente, eu não sei se é legal, mas faço uma sugestão a Vossa Excelência, como mesa diretora, que a gente poderia fazer, eu acredito até que na próxima sessão ordinária desta casa, na segunda-feira, um ato simbólico, assinando um documento assinado pelos 17. Eu acho que é tão importante a gente frisar que em gestões anteriores, às vezes com 10 vereadores nessa casa, se devolvia R$ 1 milhão. E olha a conquista, nós com 17 vereadores, aumento de vereadores, nós estamos devolvendo 4 milhões. E a arrecadação não aumentou tanto assim, muito pelo contrário. Se bobear, a arrecadação até caiu. Então, isso prova a qualidade, a capacidade de cada parlamentar que está hoje no mandato, lutando realmente, preocupado. E isso eu acho que é uma conquista de todos. E que bom para os servidores ativos e inativos da Prefeitura, que assim como os servidores da Câmara poderão fazer uma ceia melhor com sua família, poderão talvez até pagar alguma dívida com esse recurso. Isso é muito importante. A gente ouve na rua as pessoas assim, ficando muito felizes. Então, a sugestão que eu faço como mesa diretora, senhor presidente, é que a gente pudesse fazer na próxima sessão um convite ao senhor prefeito, ou que ele mandasse essa casa um representante, e a gente assinasse esse ato simbólico dessa devolução de 4 milhões assinado pelos 17 vereadores. Essa é a minha sugestão, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Vieira. Eu acredito que, na realidade, o jornalista só colocou os 14 vereadores no momento porque, na realidade, estavam os 14 vereadores. O Fábio esteve presente, mas teve alguns compromissos, teve que sair antes, mas o mérito de devolução dessa Casa de Leis dos 17 vereadores. Em relação à presença, não, assim, ele colocou a presença aqui no encontro, realmente eu não estava, eu estou falando da matéria quando fala assim, e tenho certeza que a matéria, porque a devolução é assinada pelo presidente. Na verdade o questionamento do vereador Fábio Machado é relacionado, porque foi tão debatido, amplamente debatido, quando se citou da devolução feita do site do Mova-se, quando se girou em torno da indicação encabeçada por ele, e aí saiu então encabeçado pela presidência. Mas quem teve presente aqui nós temos que ser claro, quem teve presente aqui naquele evento, que na verdade foi um evento macro, ouviu a minha fala, nós tínhamos servidores aqui da Câmara, a minha fala quando eu fiz um agradecimento a todos, incondicionalmente. Se vocês abrirem a tribuna, o jornal A Tribuna de circulação estadual, na data de hoje, tem uma matéria, mesmo que pequena, mas existe uma matéria relativa à devolução
aonde eu faço menção e digo da conquista de todos os 17. Quando foi para o nosso site a matéria, na minha fala, a minha fala é relativa também a todos os vereadores. Então, mais do que a fala, eu acho que são as atitudes. E isso a gente tem demonstrado o nosso companheirismo. E relativo à sugestão, o vereador Fábio Machado, a gente só deve aguardar assim, o número exato, e aí nós vamos conseguir fechar as contas, acredito que até a metade da semana que vem, assim, de pagamento de segunda parcela de 13º, fornecedores e tal, para a gente ter um número exato. Nós vamos devolver 400 e alguma coisa, 4.200 e alguma coisa, para ter um número exato, e aí a gente fazer, sim, esse momento solene, fazer um momento solene de entrega, embora já foi uma parte do dinheiro devolvido antecipadamente para que fizesse o calção do abono, mas a gente fizesse um momento solene, assinado, fotografado, com todos nós, porque o mérito é da Câmara e é dos 17 vereadores. Senhor presidente, não, eu não, assim, em relação à matéria, eu não questiono a questão de ser indicado por OB, até porque eu tenho, assim, a consciência de que o ato é assinado por Vossa Excelência, porque é o presidente desta casa. Eu assim, o meu ponto maior mesmo é a questão de se fazer isto aí, da devolução, porque a gente, assim, ouvia que até, por exemplo, se não tivesse essa devolução por parte da Câmara, se nós, por exemplo, tivéssemos ampliado a casa, que é um pensamento, eu acho, dos vereadores para o ano que vem, talvez até os servidores do Executivo pudessem não ter esse abono esse ano. Então, na verdade, a Câmara fez, assim, graças a Deus, tão bem o dever de casa que a gente está dando um abono para os nossos servidores e para os servidores do Executivo. E eu acho que isso tem que ser celebrado. Esse é o meu ponto A. Não havendo mais vereador inscrito, eu convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Nós temos 2 microfones funcionando na casa, o meu e do vereador Fábio Neto, que é avulso, né, que não falha. O resto está falhando, né, vereador? Boa tarde a todos, colegas vereadores. 15ª sessão extraordinária, 13 de dezembro de 2013. Adei Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães, ausente. Carlos Alberto Loureira Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Musso. Fábio Neto da Silva, Gênesis Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosana Ribeiro Machado, Valmir Cose, Fábio Machado, presente 15 vereadores. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 091/2013, altera a Lei 3.601, de 23/8/2013, do Conselho Municipal da Juventude de Aracruz, CMJA. Altera a Lei Municipal 3.652, de 2013, a ementa. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 092/2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha de arrecadação através de sorteio de prêmios como meio de incentivar e melhorar a arrecadação de tributos municipais. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 093/2013, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei 094/2013, em regime de urgência, cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores. Altera a Lei número 3.601, de 23/8/2013, e cria o Conselho Municipal. Ratificando. Dona Glória. Eu acho que a senhora digitou 2 projetos no mesmo. É só criando o IPTU social e aprovando a planta genérica de valores, alterando a lei. Projeto de Lei 095/2013, em regime de urgência, dispõe sobre o pagamento de abono a servidores do Poder Executivo. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 097/2013,
concede abono aos servidores da Câmara Municipal. Autor, Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 027/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paim. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 081/2013, com emenda, estima receita e fixa despesa do município de Aracruz para o exercício de 2014. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 086/2013, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 e 2017. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei 091/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Aracruz, na localidade Barra do Riacho. Autora, vereadora Mônica Cordeiro. Projeto de Lei 092/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Aracruz, na localidade de Vila do Riacho. Autora, vereadora Rosane Machado. Projeto de Lei 093/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Aracruz, no bairro Vila Nova, sede do município. Autora, vereadora Rosane Machado. Projeto de Lei 094/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Aracruz, no bairro Vila Rica, sede do município. Autora, vereadora também Rosane Machado. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 088/2013, cria o Conselho Municipal de Turismo de Aracruz, o CONTUR. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei 080/2013, com emendas, institui a Semana da Comemoração da Pátria no município de Aracruz. Autor, vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Lei 083/2013, com emendas, institui a Semana da Comemoração do Idoso no município de Aracruz. Autora, vereador Eliel Rodrigues, Projeto 090/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autora, vereadora Rosane Machado. Projeto de Decreto Legislativo 020/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Eric Musso. Projeto de Decreto Legislativo 021/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autora, vereadora Rosane Machado. Projeto de Decreto Legislativo 022/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Alexandre Manhães. E projeto de Decreto Legislativo 023/2013, concede também título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Lula. Os projetos de lei de número 91, 92, 93, 94 e 95 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. E o projeto de lei de número 97 de 2013. E o projeto de decreto legislativo número 027 de 2013, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, pela ordem. Com relação aos projetos de lei 95 e 97, tanto do Executivo como do Legislativo, trata-se de regime de urgência, que vamos adotar o princípio do artigo 38 do regimento interno, que nós teremos as comissões, a nossa, efetivamente, de Constituição e Justiça, tem um dia para dar parecer. Eu indago a Vossa Excelência com relação à quarta proposição do projeto de lei 094, que também é de autoria do Poder Executivo, que cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores. Também será inserido no sistema de urgência? Na forma do artigo 38? Na verdade, o 094, ele veio com pedido de regime de urgência do Executivo. E aí nós precisamos ver... Porque, se não for em regime de urgência, Excelência, as comissões terão 8 dias. Trata-se de um projeto de suma importância e complexo. Eu confesso que eu acho não é razoável um dia para análise desse projeto. Por isso que, se Vossa Excelência pudesse, com o pedido do Executivo, mas deve colocar em votação o plenário, né, para acatar ou não o pedido. Na verdade, esse projeto, ele só entra em vigor, essa nova planta, e cria isso aí para o ano que vem, se ele for aprovado esse ano. Entendeu? Então, nós temos, assim, uma sessão ordinária e provavelmente nós vamos até fazer extraordinária, entendeu? Por conta do abono, por conta de outras coisas. Eu confesso que eu vou suspender a sessão para a gente discutir sobre isso daí e aí a gente voltar com uma coisa definida. Está suspensa a sessão. Obrigado, por 10 minutos. Vereador Fábio, então, retomando os trabalhos, ficamos assim?
Esclarecido, senhor Nós presidente. Muito vamos obrigado. encaminhar as comissões, então. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 081/2013, estima receita e fixa despesa do município de Aracruz para o exercício de 2014, com emendas. O vereador Alexandre Manhães, que pediu vista, adiamento e votação na sessão passada desse projeto, apresentou a emenda modificativa número 127/2013. O projeto tem um trâmite especial na forma do artigo 148 e 149 do Regimento Interno, e nos termos do artigo 111, cabe a apresentação de emendas até o início da sessão em cuja ordem do dia figurar a proposição. Assim, eu submeto ao plenário o recebimento das emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o recebimento das emendas, eu encaminho as emendas e o projeto retorna à Comissão de Finanças. Projeto de Lei 086/2013 dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 e 2017. Autor também o Poder Executivo Municipal. O vereador Alexandre Manhães também apresentou a emenda modificativa número 128/2013. E, pelas razões do qual já disse, o projeto tem um trâmite especial, de acordo com os artigos 148 e 149 do Regimento, e, de acordo com o artigo 111, cabe a apresentação das emendas até o início da sessão, cuja ordem do dia figurar a proposição. Assim, submeto ao plenário o recebimento das emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o recebimento da emenda, encaminho as emendas à comissão e o projeto também à Comissão de Finanças, o projeto 086/2013. Projeto de Lei 091/2013 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade Barra do Riacho. Doutora vereadora Mônica Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 091/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de Lei 091/2013, de autoria da vereadora Mônica Cordeiro. Projeto de Lei 092/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Vila do Riacho. Autora vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 092/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de Lei 092/2013, de autoria da vereadora Rosane Machado. Projeto de Lei 093/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Nova, em Aracruz. Autora vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 093/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de Lei 093/2013, de autoria da vereadora Rosane Machado. Projeto de Lei 094/2013 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Rica, em Aracruz.
Autora, a vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 094/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 094/2013, de autoria da vereadora Rosane Machado. Votação em segundo turno. Projeto de lei 088/2013 cria o Conselho Municipal de Turismo de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 088/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 088/2013, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 080/2013 institui a Semana da Comemoração à Pátria no município de Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer, com as emendas. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda supressiva 124 de 2013 trata da supressão dos artigos 3º e 4º do presente projeto. Em discussão, a emenda supressiva número 124 de 2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. A emenda modificativa número 125 de 2013 trata da alteração do artigo 2º para corrigir a estrutura do projeto. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação, a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 125/2013. Em discussão, projeto de lei 080 com as emendas de número 124 e 125 de 2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 080/2013 com as emendas de autoria do vereador Eliel Rodrigues. Projeto de lei 083/2013 institui a Semana da Comemoração do Idoso no município de Aracruz. Autor, vereador Eliel. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda modificativa número 122 trata da alteração do artigo 2º, que menciona a vigência da lei. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa número 122/2013. A emenda supressiva número 123/2013 trata da supressão do artigo 4º para corrigir a estrutura do projeto. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 083/2013 com as emendas de número 122 e 123 de 2013. Pela ordem, senhor presidente. Apenas parabenizar o vereador Eliel pela proposição. Parabéns, vereador. Tanto pelo projeto em relação à Semana da Pátria e ao idoso. Em especial, a Semana da Pátria, a gente vê que os nossos adolescentes e jovens não sabem nem mais cantar um hino nacional, né? Então, acho que
É de suma importância o projeto de Vossa Excelência. Continua em discussão. Havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 083/2013, com as emendas de autoria do vereador Eliel Rodrigues. Projeto de lei 090/2013 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autora vereadora Rosane Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 090/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 090/2013, de autoria da vereadora Rosane Machado. Projeto de decreto legislativo 020/2013, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eric Musso. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 020/2013. Pela ordem, presidente, apenas parabenizar Vossa Excelência pela proposição do título cidadão. Esse rapaz aí, o Anderson, ele realmente merece esse título por todo o trabalho que ele tem desempenhado à frente daquela subsecretaria de saúde. Obrigado. Já dito então pelo vereador Fábio Machado, queria pedir aos meus pares que votassem a favor desse projeto para a gente conceder a Anderson, subsecretário de saúde, título de cidadão aracruzense. A votação é secreta, eu convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação e o vereador ADI e o vereador Lula para serem os escrutinadores. Projeto de decreto legislativo número 20, vereador Eric Cabral Moço, Carlos Alberto Loureira Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Eric Musso, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio Zanol, Paulo Neres, vereador Renato, vereador Romildo, vereador Valmir Coser. E ele continua falando. Vereadora Mônica, vereador Lula e vereador ADI para a votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 020, de autoria do vereador Eric Musso, com 15 votos sim e 2 ausentes. Projeto de decreto legislativo 021/2013, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça. Pela ordem, senhor presidente.
Em razão da ausência da vereadora que é autora do projeto de decreto legislativo 021/2013, gostaria de pedir a retirada para a próxima sessão ordinária. Então, submeto ao plenário o pedido do vereador Romildo Broeto de adiamento e votação do projeto de decreto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de adiamento e votação do projeto de decreto legislativo 021/2013. Projeto de decreto legislativo 022/2013 concede também título de cidadão aracruzense. Autor vereador Alexandre Manhães. Esse nós vamos votar, vereador? Porque o vereador Alexandre também não faz presente. Então, autor vereador Alexandre Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 022/2013. Não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Carlos Alberto Loureira Vieira. Loureiro. Vereador Paim. Vereador Eliel. Vereador Eric Musso. Fábio Machado. Fábio Neto. Vereador Leco. Vereador Lúcio. Paulo Neres. Vereador Renato. Vereador Romildo. Vereador Valmir Coser. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Lula e vereador ADI. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 022/2013, de autoria do vereador Alexandre Manhães, com 15 votos sim e 2 ausentes. Projeto de decreto legislativo 023/2013, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Lula. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 023/2013. Esse projeto é uma homenagem ao senhor João Rocha Nunes, João Quincas, ex-vereador dessa Casa de Leis, proposto pelo vereador Lula. Votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 23, vereador Lula, para votação. Vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Eric Musso, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio Zanol, vereador Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Valmir Coser. Para a votação, vereadora Mônica,
Vereador Lula e vereador ADI. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 023/2013, de autoria do vereador Lula, com 15 votos sim e 2 ausentes. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima.